Boa noite, estamos iniciando mais uma vez o programa Em Destaque. E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. Ela é da área de moda íntima, Neuci Laiola. Ela é presidente do Conselho da Firjan da região Centro-Norte do estado do Rio de Janeiro. E também presidente do Conselho da Moda. Neuci, muito boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso programa. Boa noite, Renato. O prazer é meu de poder estar aqui com vocês falando de uma coisa tão importante para a gente, que é o nosso grande polo de moda íntima na região serrana do estado do Rio. Muito bem, Neuci. Todo mundo aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, na Baixada Fluminense, conhece e sabe da importância do polo de moda íntima, que é o polo de moda íntima de Nova Friburgo e também de alguns municípios próximos a Nova Friburgo. Você podia contar um pouquinho da história desse polo de moda? Como é que ele surgiu? Como é que foi uma iniciativa de quem? Você podia falar um pouquinho para a gente, Neuci? Bom, em Nova Friburgo nós temos uma empresa que é uma grande fabricante de lingerie, é uma empresa internacional. E essa empresa foi uma grande formadora de mão de obra. E o início do polo foi assim, algumas empresas, alguns funcionários saíram dessas fábricas e começaram a montar os seus próprios negócios. Então, a partir daí, com 1, 2, 3 funcionários, teve um período que essa fábrica também teve uma crise e demitiu bastante pessoas. Então, a partir disso, foi criando-se um polo ao redor por conta da fábrica. É da iniciativa também dos empreendedores. Quer dizer, nós podemos dizer que em Nova Friburgo e também na região, que é um exemplo para o Brasil hoje em termos de produção, me parece que é a maior produção industrial de moda íntima hoje do Brasil. É isso? Você confirma isso? Dentro de uma mesma cidade, de um mesmo polo, sim. É uma grande fabricante. O Rio de Janeiro é o maior fabricante de moda íntima no Brasil. No Brasil, é? Isso, Isso quando você fala é o estado do Rio, no né? No estado do Rio. E mais de 30% dessa fabricação está na nossa região. Mais de 30%? Mas que beleza, que número fantástico. Isso é gerador de emprego, com certeza. Exatamente. Há uns anos atrás a gente teve acesso a uma pesquisa e essa pesquisa indicava que 25% da lingerie consumida no Brasil, no país inteiro, era fabricada em Nova Friburgo. Poxa, um número fantástico. Agora, você estava falando, Neuci, a respeito de como foi que criou o polo, a história. E eu captei aqui, me parece que foi então uma linha de empreendedores, dentre as quais você se inclui. Porque, na verdade, vocês aproveitaram um momento de uma crise e conseguiram dar a volta por cima, é isso? O polo em si, fabricando lingerie, já tem em torno de uns 30 anos. Uhum. Nesse período para cá, ele só tem crescido. O empreendedorismo na nossa região é uma coisa assim bastante intensa. As pessoas, elas estão sempre procurando o que fazer e elas querem, elas são empreendedoras por natureza. Eu não sei se por conta da nossa colonização alemã ou o que aconteceu, que a região ela já tem essa característica. E quando começaram a fabricar, em pouco tempo a gente já tinha uma quantidade enorme de pequenas indústrias, de pequenas empresas. E com o passar do tempo isso só foi crescendo e formou um grande APL, porque aí já não eram mais só os fabricantes de lingerie, a gente já tinha pessoas produzindo insumos e matéria-prima para esses fabricantes de lingerie. Isso daí cresceu todo em uma cadeia, né? E formou um grande APL. Neuci, fala um pouquinho para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, sobre a APL, o Arranjo Produtivo Local. Isso é importante dentro da cadeia produtiva? Como é que funciona um arranjo? Olha, isso é um grande fator de desenvolvimento, principalmente no interior. Como se movimenta para construir um arranjo, é difícil até de explicar, porque ele simplesmente aparece. E ele aparece e vai agregando fatores que formam um arranjo produtivo local. Uhum. E, assim, eu diria que o empreendedorismo da região é muito importante para que isso sobressaia, né? Para que seja um APL de sucesso. E a união também das empresas e dos empresários, porque quando se juntam algumas pessoas com o objetivo comum, elas conseguem ir muito mais longe do que quando começam a trabalhar cada um por conta própria. Então, assim, nós somos concorrentes? Somos, mas agora, principalmente, nós somos amigos e aliados quando a gente tem um objetivo que é maior. Eu acho que isso é o que faz o polo crescer.
Olha, vocês viram que a Neuci está falando de vários temas importantes para nós. Ela falou de uma colonização alemã que estava na área industrial. Ela falou a respeito da união, da parceria dos empresários, isso é fundamental, e também do aproveitamento do potencial que aquela região tem. Isso é modelo, isso é exemplo. Nós poderíamos dizer, Neuci, que hoje Nova Friburgo é a capital da moda íntima em nosso país? Isso, com certeza podemos dizer isso. Isso a gente pode afirmar com todo o crédito possível, porque houve um período, há uns 2 anos atrás, em que a gente viu que outras regiões queriam tirar para si esse título. Então nós saímos de Friburgo e fomos conhecer essas outras regiões que tomavam para si... Por conhecer os concorrentes. Isso, que estavam se enquadrando como um polo de moda íntima, para ver a quantidade fabricada, a quantidade de pessoas envolvidas, né, dentro daquela região. E a gente pôde descobrir que, assim, é muito distante da quantidade produzida na nossa região. Nós estivemos numa cidade que tem que se intitulava, inclusive tem um portal enorme, escrito Capital da Moda Íntima, e essa cidade tem 9.000 habitantes. Só ligados diretamente à produção de lingerie, contratados, eu não estou falando de empregos que não são oficiais, porque a gente sabe que existem muitos empregos não oficiais dentro da nossa região também, mas os oficializados nós temos em torno de 12.000 empregados ligados... Que atuam na área, que estão produzindo para a área, né? Não estou contando nenhum dos indiretos. Assim, nós temos em torno de 12.000 carteiras assinadas de pessoas trabalhando dentro dessa área em Nova Friburgo. Então, quer dizer, não era nem parâmetro, né? Sem dúvida. A produção que nós temos na cidade com a produção que existe em outros lugares. Então, a partir daí, nós criamos um selo e tomamos para nós mesmo, com propriedade, o título de capital da moda íntima, porque realmente é a maior fabricação dentro do país, fora de uma capital. Nós estamos falando de números absolutamente fantásticos, né? Uma região que, liderada pelo município de Nova Friburgo, que você tem a maior produção de moda íntima, o estado do Rio, no caso, a maior produção do Brasil, e no caso de 30% da produção da nossa região, da região específica de Nova Friburgo. Agora, Neuci, você também é presidente do Conselho da Moda. E nós sabemos que as pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, adoram falar de moda, ainda mais quando é moda íntima. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos para você nos falar mais um pouquinho sobre o Conselho e sobre também a moda íntima de Nova Friburgo. Aguarde um instantinho que nós já retornamos com o Em Destaque. Até já. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque. A nossa convidada de hoje é a empresária Neuci Laiola. Ela é presidente do Conselho Regional da Firjan de Nova Friburgo e região centro-norte do estado do Rio e também presidente do Conselho da Moda. O que é, Neuci, ser presidente do Conselho da Moda? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Pô, aí eu tenho que contar um pouquinho da história do Conselho da Moda. Fica à vontade. Assim que foi... Assim que aconteceu o arranjo produtivo local e ele começou a ser reconhecido, principalmente pelo MEDIC, no Ministério do Desenvolvimento, nós tivemos um incentivo do BID, que injetou recursos dentro da região para fazer esse polo crescer. E aí a gente juntou diversos atores para conversar a respeito do crescimento, qual era o direcionamento que se daria a esse polo que estava crescendo, ali, né? Surgindo, estava se fortalecendo, né? Então, quando a gente começa a falar de diversas pessoas juntas, de diversas entidades juntas, fica assim, quem vai mandar? Fica uma coisa meio que complicada, saber quem que vai tomar a diretriz, né, à frente e se posicionar. Então, a partir daí, nós resolvemos criar o Conselho da Moda, porque o APL, ele existe há 11 anos.
Mas a estruturação necessária para fazer funcionar, para ter o direcionamento correto, só veio mesmo através da formação do Conselho da Moda. E nesse Conselho da Moda a gente tem diversas entidades participando, empresários inclusive, e todas as decisões são tomadas ali. Então ali não tem ninguém mais importante, é balizado. Então todas as decisões são em comum. Desculpe te interromper, esse conselho então é formado por representantes de vários segmentos que estão de uma forma ou de outra ligado ao produto. Exatamente. Né? Do Estado, nós temos o BIDIC, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento, nós temos o SEBRAE, nós temos a FIJAM. Perfeito. Nós temos bancos como o Banco do Brasil, o BNDES. Então, logo no princípio, nós juntamos todos assim, em uma mesa só para discutir o que nós vamos fazer, qual o direcionamento que nós vamos dar aqui a esse APL, qual é o planejamento estratégico para que ele cresça. Então, a partir daí, nós definimos que nós precisávamos alcançar outros mercados, né? Que a nossa forma de crescer seria essa, a princípio. Nós precisávamos criar alguma coisa que fosse bastante forte e que fosse uma vitrine para a gente, que desse uma visibilidade. Perfeito. Esse mercado, você diz, seria um mercado brasileiro e internacional também. Exatamente. A gente tinha que se mostrar como grande polo produtor de moda íntima. Então, a partir daí, nós direcionamos as nossas ações para a Feira do Vestuário, que é a FEVEST. Certo. Que é a FEVEST, a Feira do Vestuário, que acontece anualmente em Nova Friburgo, não é isso? Exatamente, isso. E naquela época... Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a FEVEST. Naquela época, a gente já tinha a feira acontecendo. Só que para que ela tivesse uma maior visibilidade, ela precisava de recursos. Então, a partir deste momento, nós começamos a ter recursos para injetar nessa feira, para que ela se tornasse uma feira com uma visibilidade mundial. E nós conseguimos isso. Quer dizer, hoje a FEVEST, então, já começando a falar da FEVEST, porque acho que o Conselho ficou muito bem delineado, a importância do Conselho da Moda para o desenvolvimento do produto, para o desenvolvimento de todas as ações em parceria, como você deixou muito claro. Agora, com relação à FEVEST, que ela acontece todo ano, sempre no mês de agosto, né? Você já tem a data para 2014? Não? Ela não é assim, na maioria dos meses, na maioria dos anos ela é feita em agosto, mas isso não é uma regra geral que seja agosto, não. Ela já foi feita em outros meses também, quando ela já foi em junho, ela já foi em setembro também, porque depende muito também do calendário de moda, então ela não tem uma data específica. A maioria das FEVESTs foram em agosto. Quer dizer, na verdade ela sempre acontece no meio do ano, vamos assim dizer, né? Entre os meses de junho e de agosto, mais precisamente, talvez no mês de agosto. Isso. E aí essa feira, você conta com a presença de quem? Só dos produtores de moda? Dos fornecedores. Fornecedores tanto de equipamentos quanto de tecidos, dos fabricantes. Nós temos também todos esses representantes que nos ajudam no conselho, que também fazem parte da feira e sempre agregam valor à feira. Sem dúvida. Ela é aberta ao público, a feira? Ela é aberta ao público. Aberta ao público. Ela é direcionada para o comprador. Certo. Mas ela é aberta a todos que quiserem participar e conhecer. Neuci, e você recebe compradores do mundo inteiro na FEVEST? Recebemos. Do mundo inteiro? Do mundo inteiro. Quer dizer, hoje há um clima no mundo de satisfação por possuir a moda íntima, precisamente aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós conseguimos uma visibilidade muito interessante para a FEVEST. Então, assim, a gente já conseguiu divulgar a FEVEST em outros países também. Existem muitas empresas dentro do polo que são exportadoras e que já são exportadoras há muito tempo. E é um trabalho que a gente faz contínuo, de trabalhar como que a gente pode extrapolar, né, o nosso país e vender em outros países também e tornar a nossa moda íntima cada vez mais conhecida. Agora, você fala de moda íntima, você que é uma expertise no assunto, né? Você que tem uma experiência muito grande no assunto, porque você vive como empresário o dia a dia. A moda íntima, quando você fala de moda íntima, você fala de quê? Quais são os produtos que tem a moda íntima? É a calcinha, o sutiã, é só para mulher, tem para homem também? Como é que é isso? Conta um pouquinho sobre isso. É muito mais segmentada do que se imagina, né? É mesmo? São vários produtos, né?
porque dentro da moda íntima, mesmo a moda íntima básica, existe a moda íntima de sustentação, existe a moda íntima que é um pouco mais sensual, existe aquela que é muito mais sensual, que a gente está falando de fantasias, são todos segmentos dentro da moda íntima. E a gente tem no nosso polo também uma quantidade grande de empresas que produzem fitness e moda praia também. Mas o fitness, principalmente, nós temos grandes empresas lá dentro da cidade que produzem. Aí você, é moda íntima? Não é moda íntima. O fitness é um outwear. Mas o que acontece com o fitness é que o material que é usado não é um material muito diferente do que é usado na fabricação de moda íntima. O tipo de tecido é o tecido de malha também. Então acaba que nessa linha da moda íntima o fitness também cresceu dentro da cidade. Até porque nós estamos vivendo agora um momento especial, né, com relação ao esporte, com relação à questão da qualidade de vida que as pessoas estão procurando. Então, vamos dizer, o lado da moda fitness tem crescido muito também a procura, né? Tanto a moda íntima quanto a moda fitness. Porque nos anos, assim, eu diria assim, no tempo da minha mãe ou no tempo da minha avó, moda íntima era uma coisa que era escondida. Eles não gostavam nem de pendurar no varal para que ninguém soubesse que tipo de moda íntima você usava. Então era uma coisa para esconder. E com essa libertação da mulher e tudo mais, ficou cada vez mais uma coisa que é para se mostrar, para se orgulhar. E assim, a tendência a procurar uma moda cada vez mais bonita, para que você tenha uma apresentação na sua intimidade mais às vezes delicada, às vezes mais irreverente, não sei, depende do estilo de cada mulher. Mas ali ela mostra uma personalidade muito dela, aquilo que ela usa. Sem contar também que a gente tem que falar do conforto. Aquilo que você usa muito próximo ao teu corpo tem que te dar satisfação. De alguma forma tem que te dar uma grande satisfação. Sem dúvida. E esse mercado ele se ampliou muito por conta disso. A mulher está cada vez mais procurando estar bem, né? Com certeza. Nilce, eu vou pedir a você só um segundo, porque nós vamos para um breve intervalo. Vocês sabiam que além de tudo isso que Nilce está falando, a área de moda íntima também se preocupa com a sustentabilidade. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Até já, aguarde aí que o papo tá ótimo. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa em destaque. Para nossa alegria, hoje o assunto é muito interessante. Nós estamos recebendo Nilce Laiola, presidente do Conselho da Moda Íntima e presidente também do Conselho Regional da Firjan, na região de Nova Friburgo e centro-norte do estado do Rio de Janeiro. Nilce, nós estávamos falando aqui sobre a questão dos vários tipos de moda íntima que você desenvolveu muito bem. Mas além da questão da produção, do conselho da moda, da preocupação com a produção, da busca de mercado, enfim, de toda essa parceria que vocês construíram, que é um modelo, é um exemplo para o Brasil, vocês também estão ligados com a questão da sustentabilidade e também com questões sociais. Isso é muito interessante. Eu gostaria de pedir a você se você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas duas áreas. O que vocês estão pensando sobre a questão ambiental e o que vocês já têm de ações e podem vir a ter também sociais. Quando a gente fala de sustentabilidade, são diversos viés diferentes. Então, quer dizer, a gente não pode tomar só um caminho. Nós estamos desenvolvendo um projeto, e o BID está participando novamente desse projeto, de sustentabilidade do polo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade dentro do polo, o que vai fazer esse polo estar existindo daqui a 10 anos. Quais são as ações e as tomadas de decisões que são importantes agora para que a 10 anos a gente continue sendo um polo produtor de moda íntima e que não desempregue ninguém. Isso é muito importante e a gente não pode deixar para decidir isso no futuro, quando a gente tiver um grande problema. A gente tem que decidir isso agora. Então, nessa sustentabilidade, a gente tem que definir até que ponto os importados vão tirar o nosso mercado no futuro. E para ele não tirar, o que é importante a gente investir e fazer agora
Até quando nós vamos ter mão de obra dentro desse setor para fabricar moda? Então, a formação de mão de obra é muito importante da gente pensar nisso agora. Então, a sustentabilidade em si é aquilo que vai me fazer existir no futuro. Existem muitas empresas que dependem muito da água, então elas têm que cuidar para que nunca falte água para o que elas produzem. Muito bem. O nosso caso é muito importante a gente ter a mão de obra. É importante que a gente forme a mão de obra porque a gente depende muito da mão de obra, mais do que da água no caso, porque a água não é o nosso principal elemento dentro de uma fabricação. Então, o que a gente está discutindo agora dentro da sustentabilidade é o que é importante para que a gente tenha uma estabilidade deste polo dentro dos próximos anos. Porque é muito comum a gente acontecer de assim, isso acontece com indústrias também, elas têm os ápices e depois desses ápices tem decadência. Então a gente tem que se preocupar para que não haja decadência. É muita mão de obra envolvida, é uma economia inteira em uma região envolvida com isso. Então essa preocupação existe. A gente tem que conseguir para que tenha estabilidade. A gente não pode deixar que aconteça decadência dentro do nosso polo. Sem dúvida. Inclusive, Neuci, até porque vocês estão também no mercado exportador. Então, você tem também muitas empresas fora do Brasil que compram o produto de acordo com a linha de produção, né? E existe muito essa preocupação com relação à questão da sustentabilidade. Isso em várias áreas hoje da indústria. Eu quero parabenizar vocês por essa preocupação. Agora, além da questão da sustentabilidade, vocês também têm ações sociais. Sociais, né? Isso. Queria muito pedir a você se você pode falar um pouquinho sobre essas ações sociais. Bom, dentro dessa responsabilidade ambiental que nós temos como produtores, nós temos uma quantidade muito grande de insumos que sobram da produção, como tecido e tudo mais. Isso sempre foi um problema onde colocar esse tecido, porque lá nós temos as lixeiras que são aterros. E isso não pode ir para um aterro sanitário porque isso não é consumido pelo tempo e tudo mais. Então, nós tivemos que trabalhar numa destinação para esse resíduo. E nós conseguimos fazer uma parceria com uma empresa que está pegando os nossos resíduos e transformando em polímeros para entrar na indústria novamente, para se transformar em alguma coisa, algum outro objeto, né? Perfeito. Então, assim, a gente já está conseguindo essa parceria, estamos mandando todo o nosso material e com isso reduzindo a quantidade de material que vai para o aterro. É uma preocupação ambiental que o polo tem naquilo que ele produz que pode prejudicar no futuro a região. É você juntando aí o social com o ambiental. Exatamente. Né? E a gente também tem alguns projetos sociais, inclusive a gente faz muitos desses projetos vinculados à FEVEST, que são ajudando com recursos ou providenciando uma forma de angariar recursos para certas entidades que funcionam na cidade. No ano passado a gente fez uma campanha muito intensa para a AMA. A AMA é a Associação das Mulheres Mastectomizadas. Essa parceria já existe há alguns anos, então a gente já produz sutiãs especiais para elas, a gente já dá diversos tipos de apoio à AMA. No ano passado nós desenvolvemos um calendário para que elas pudessem vender esse calendário, toda a renda desse calendário foi para essa associação. Esse calendário ele foi todo fotografado com mulheres mastectomizadas, contando a história de cada uma delas e em que quadro elas estão atualmente no tratamento da doença, mostrando que existe vida após uma doença tão grave quanto essa. Muito bem, ótima ideia, ótima iniciativa, você está de parabéns. Agora eu queria também te pedir, porque vocês têm um centro de referência de moda, que parece que está sendo preparado para inaugurar em 2014. Fala um pouquinho também para a gente sobre isso. Antes disso, eu só queria colocar aqui, nessas ações sociais, né, que nós fizemos, esse ano a gente fez em função da Fridev, que é a Associação de Cegos de Nova Friburgo. E a gente fez novamente um calendário para que fosse vendido e que essa renda fosse revertida também para essa associação. Porque dentro da associação, eles conseguem desenvolver trabalhos para inserir essas pessoas dentro do contexto social da cidade. Muito importante. Por exemplo, a AMA ela já existe, as mulheres elas trabalham muito, elas já têm diversas coisas desenvolvidas ali dentro da associação. A Fridev não tinha muita coisa, mas assim, com pouco recurso que a gente conseguiu colocar lá, eles já estavam ensinando cegos a tricotar, o que eu achei uma coisa muito interessante, né?
É você inserir, né, as pessoas para participar, para ter produção, enfim, para se sentir bem com qualidade. Exatamente. Né? Muito bem. E eu acho que isso é uma coisa importante, socialmente, muito importante. Que Sem faz dúvida na nenhuma. feira. E é uma ação que a gente não quer parar de jeito nenhum. Mas agora vamos falar do centro de formação, do nosso centro de referência. Isso foi, na verdade, desde o início do Conselho da Moda, a gente tem trabalhado em uma forma de conseguir montar um centro de referência para tratar da mão de obra dentro da região. Porque a mão de obra é muito importante para a gente em todos os níveis da confecção, a gente necessita de capacitação. E a partir esse ano, a gente conseguiu, né, a pedra fundamental do nosso centro. Ele vai ter em torno de 3.000 metros quadrados para formação em todos os níveis. Tanto formação de mão de obra para trabalhar nas confecções, como formação para os empresários também, para que eles se desenvolvam em gestão, em diversos fatores do empreendedorismo que eles necessitam desenvolver. Perfeito. Muito bom. Olha, eu adoraria ficar aqui com a Nilcy conversando por vários programas, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Nilcy, eu quero agradecer a você pela sua participação aqui no nosso programa em Destaque e, por favor, fique à vontade para as suas despedidas. Nada, muito obrigada por estar aqui. Eu acho que é um projeto muito lindo o que aconteceu, né, na Serra, na nossa região Centro-Norte, e é uma coisa que a gente não pode ocultar de forma nenhuma, porque assim como nós tivemos sucesso, eu acho que muitos outros locais dentro desse país, locais mais pobres, inclusive, podem trabalhar nessa linha do que foi desenvolvido ali dentro e crescer como polo também. Então, eu acho que é uma história que nós temos que divulgar. Muito bem. E o programa Em Destaque fica muito feliz de participar com essa parceria, ouvindo Nilcy Laiola, que é presidente do Conselho da Moda. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco e até o próximo programa Em Destaque. Um abraço e, mais uma vez, obrigado.